Olá pessoal, meu nome é Eric da Silva Araújo, eu pertenço ao grupo de pesquisa Margens do Direito, eu sou formado no curso superior de Tecnologia e Processamento de Dados pela Faculdade de Administração Informática de Santana de Sapucaí, trabalhei 15 anos como analista de sistemas de desenvolvimento de software, eu fiz Direito pela FDSM e também fiz mestrado pela FDSM. Eu atualmente estou advogando e pretendo lecionar na área jurídica. O professor Simeone, ele gravou um vídeo falando sobre hermenêutica. Esse vídeo ele é sobre um artigo que ele desenvolveu para ser publicado num livro do professor Orlando Vilas Boas. Nesse vídeo ele fala sobre a hermenêutica, o futuro da hermenêutica e inclusive o futuro da hermenêutica relacionado com a tecnologia, né? Bom, quando a gente fala do futuro da hermenêutica relacionado à tecnologia, não pode deixar de lado a inteligência artificial, que foi o tema da minha dissertação. Eu envolvi a inteligência artificial, a dissertação envolveu inteligência artificial e decisão jurídica. A inteligência artificial hoje ela está presente em diversas áreas da atividade humana, né? Na internet das coisas, na administração, no marketing, na plataforma de petróleo, na medicina, etc. E não é diferente no direito, ela também já está presente no direito e ela já está presente também na decisão jurídica. Então, a intenção desse vídeo é, na verdade, dar os fundamentos básicos da inteligência artificial, de como ela é desenvolvida, né? A essência dela, não entrar em detalhes técnicos, isso daí é mais para o pessoal da área mesmo de inteligência artificial, né? Apenas a essência da inteligência artificial, de como ela é desenvolvida, para provocar em vocês o interesse nessa pesquisa sobre a inteligência artificial e o direito, mais especificamente a decisão jurídica, que envolve a pesquisa do grupo Margens do Direito também. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o agente inteligente. O que é o agente inteligente? O agente inteligente, ele é a máquina dotada de inteligência artificial, dotada de um software de inteligência artificial. É bom a gente falar que existem softwares que não são dotados de inteligência artificial, eles são softwares de gestão. Nós temos, por exemplo, os agentes lógicos e os agentes de resolução de problemas, que são softwares, são agentes que não estão dotados de inteligência artificial. Então, os agentes dotados de inteligência artificial são os agentes inteligentes, também chamados de agentes racionais. Eles são racionais porque eles usam a razão. Essa ideia de racionalidade traz uma ideia de perfeição. E isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar junto à inteligência artificial. A inteligência artificial não é perfeita. Por exemplo, a inteligência artificial, ela trabalha em ambientes complexos, em ambientes cheios de incertezas e indeterminações. É justamente nesses ambientes que ela vai atuar para substituir o ser humano, para que não haja mais necessidade da presença humana naquela atividade. E os softwares de ambientes cheios de incertezas e indeterminações, de ambientes complexos, é impossível que seja determinada todas as variáveis pelas quais o software vai passar. Então, ele não tem como ser perfeito. Ele trabalha com medidas de desempenho.
Por exemplo, eu quero que meu software tenha 80% de desempenho, eu quero que meu software tenha 70% de desempenho. Se ele atingir esta medida de desempenho, que é o resultado esperado dele, por ele, né, na execução daquela atividade, ele vai ser considerado um software inteligente e um software racional. Outro problema, outro exemplo, é em comparação com o próprio ser humano. O ser humano, por exemplo, ele trabalha com heurísticas. O que são heurísticas? São situações em que o ser humano não usa raciocínio para tomar determinadas decisões e executar determinadas ações. Aliás, 80% do tempo do ser humano ele trabalha com heurísticas. Por exemplo, afastar-se do objeto em chamas para não se queimar. É um ato reflexivo, muito mais bem sucedido do que se você fosse raciocinar para afastar daquele objeto em chamas. Ou situações corriqueiras do dia a dia, como amarrar sapato, abrir a torneira para tomar um banho, e outras situações que você não usa raciocínio, você trabalha com heurísticas. Consequentemente, o ser humano pode passar essas heurísticas para o software no momento do desenvolvimento, e esse software pode ter um problema em cima dessas heurísticas, então ele não é perfeito. O software ele trabalha em cima de medidas de desempenho que são definidas no momento do projeto. Um exemplo que a gente pode dar a respeito de um desenvolvimento de um agente inteligente seria um aspirador de pó inteligente. Por exemplo, o aspirador de pó inteligente ele teria determinadas funções, que é movimentar-se para frente, para trás, à esquerda, à direita, e dentro da região onde ele se movimenta, ele tem que aspirar o pó e manter aquele ambiente limpo. Isso seria as funções e o objetivo desse agente inteligente, que seria manter o ambiente limpo. Mas aí pergunta-se, o que seria limpo? Limpo seria, por exemplo, limpar o ambiente de manhã e depois, no decorrer do dia, não limpar mais. Limpar o ambiente de manhã e no horário do almoço, por exemplo. Limpar o ambiente das terças-feiras até o sábado, onde existe uma atividade profissional, naquele ambiente onde o aspirador de pó está trabalhando, e nas segundas-feiras, por exemplo, ser essa atividade executada por um ser humano, porque era mais eficiente que o software, então ele vai limpar, deixar completamente limpo, e depois o software durante a semana vai manter o ambiente razoavelmente limpo. Então isso tudo demonstra que o software não é perfeito, ele trabalha com medidas de desempenho. Muitas vezes ele tem uma eficiência até mesmo menor que a do ser humano, só que a intenção dele de uso daquele software é deslocar aquele ser humano por uma atividade mais essencial, ou até mesmo evitar custos, diminuir custos. Agora, como é que o software é desenvolvido? Quais as bases teóricas dele para ele trabalhar nesses ambientes complexos, cheios de incertezas e indeterminações? Como é que o programador faz isso? O programador, eu vou dar um outro exemplo, vou explicar isso com um outro exemplo, que seria um táxi inteligente, né? Motorista de táxi inteligente. Se nós falássemos disso há 10, 15 anos atrás, seria uma ficção científica, mas hoje já existem intenções de empresas do mercado querendo colocar um táxi inteligente ali. Já existem os drones, né? Por que não um táxi inteligente? Então, para desenvolver o software, os programadores utilizam o que eles chamam de PaaS.
PES seria Performance, Environment, Actuators e Sensors, em português. Desempenho, ambiente, atuadores e sensores. Os sensores seriam a forma de captar o ambiente, a forma que o software utiliza para captar a situação do ambiente. Poderia ser através de uma câmera, poderia ser através de um sensor infravermelho ou através de um teclado que a pessoa entra com os dados ali. Os atuadores seriam a resposta, seria como o software transmite o processamento que ele fez ao ser humano. Então seria através de uma folha impressa no papel, seria através de uma câmera, seria através do vídeo ou através por exemplo, do motorista de táxi levando determinado passageiro a um local. Então, sensores e atuadores seriam a forma de interagir, do software interagir com o ambiente onde ele vai atuar. Já o desempenho seria a medida de desempenho que se espera daquele software, o que se espera que ele execute na sua atividade, o resultado que se espera dele. Esse resultado é definido no momento do projeto do software, quando o programador projeta o software. Ele atingindo aquela medida de desempenho, ele vai ser considerado um software racional. E o ambiente. O ambiente é onde o software vai atuar. Então, por exemplo, o ambiente do motorista de táxi, eu tenho que definir se ele, as vias onde ele vai rodar, em rodovias largas, grandes, em grandes marginais, em pequenas ruelas, em pequenos logradouros, estrada de terra, o buraco que ele vai ter que ele vai se deparar, a sinalização de trânsito, a polícia, animais na pista. Então eu tenho que definir todo o ambiente onde o software vai atuar. Quanto mais detalhar o ambiente, mais perfeito vai ser o software. E o desempenho dele, voltando no desempenho, é o que eu espero daquele software. Então, por exemplo, no motorista de táxi inteligente, eu espero que ele leve o passageiro a um determinado local desejado, respeitando as leis de trânsito, numa velocidade razoável, evitando multas e evitando acidentes e com a segurança do passageiro. Então, por exemplo, supondo que eu tenho um passageiro que quer ir a um aeroporto, ele mora a 8 quilômetros do aeroporto. Eu tenho que definir um plano para me levar aquele passageiro até o aeroporto. Eu posso definir que o software, que o táxi vai pegar aquele passageiro na casa dele 1h30 antes do voo e levar ele ao aeroporto. Um tempo razoável para ele chegar aproximadamente 1 hora antes do voo, que é o tempo de check-in que as empresas aconselham a chegar antes do voo, para fazer o check-in do voo. Bom, mas eu posso garantir 100% que esse software, que o táxi vai chegar lá no aeroporto 1 hora antes do voo? Não tem como garantir isso. Porque o software, o táxi pode se deparar com várias situações que eu não consigo definir. Ele pode encontrar um acidente no caminho, ele pode se envolver no caminho, ele pode quebrar no caminho. Às vezes ele tem que parar para abastecer e às vezes até um meteoro pode cair em cima dele. Então são diversas situações que eu não consigo definir completamente e garantir 100% que aquela tarefa vai ser executada. Então o software, ele trabalha com estatísticas, com probabilidade. Eu não garanto 100%, mas eu posso garantir que ele vai chegar 80% que ele vai chegar no horário do voo, ou 90% que ele vai chegar no horário do voo. Então, o software, ele trabalha com a base de estatística e probabilidade. Outra coisa que o software trabalha é com preferências. Por exemplo, nesse mesmo motorista de táxi inteligente, supondo que o passageiro
não possa perder o voo. Ele falou assim, olha, eu preciso da maior garantia possível que eu vou pegar esse voo. Então eu posso definir um plano B. Qual seria o plano B? O plano B seria que o táxi pegaria o passageiro 15 horas antes do voo, por exemplo. Eu não posso garantir 100%, mas eu posso garantir com 99% de expectativa que ele vai pegar o voo. Porém, ele vai amargar uma terrível espera no aeroporto, uma tediosa espera até a hora do voo. Então, o software também tem que trabalhar com preferências. Normalmente ele usa a teoria da utilidade. A teoria da utilidade vem da economia. Ela usa valorações de preferências. Normalmente ela usa o dinheiro, o valor monetário, mas ela pode usar, por exemplo, o bem-estar, ela pode usar o altruísmo, ela pode usar qualquer tipo de situação que ela possa valorar e medir. Então o software também tem que trabalhar com preferências. Então, basicamente, a inteligência artificial, ela trabalha com uma teoria lógica matemática. Essa teoria, ela começou a ser desenvolvida através da teoria da decisão, que ela vem após a Segunda Guerra Mundial, onde as empresas desenvolveu essa teoria para ser aplicada em empresas para medir custos, mão de obra, valor do produto. E a primeira teoria foi a teoria da decisão econômica. Essa teoria da decisão econômica, depois ela evolui para a teoria do risco, que além de custo, mão de obra, valoração do trabalho, preço do produto, preço final, ela vai também tentar estabelecer um risco no desenvolvimento daquele produto, na venda daquele produto. E depois ela evolui para a teoria dos jogos, que a teoria dos jogos, ela, além de prever o risco, ela prevê com adversários, com um ou mais adversários se contrapondo numa determinada situação. E a partir da teoria da decisão surge a teoria da escolha, por exemplo, que é muito utilizada na ciência política, vai para a teoria das ciências sociais. E essas teorias são a base da inteligência artificial. É a partir dessas teorias, usando estatística, probabilidade, utilidade, volatilidade, que o software vai tentar fornecer uma decisão em ambientes complexos e de incertezas e de indeterminações, que é típico do ambiente jurídico. Bom, então, mas é uma inteligência que, se a gente observar, é uma inteligência lógico-matemática. Ela não envolve uma inteligência holística. O que seria a inteligência holística? A inteligência holística é a inteligência humana, que a inteligência humana, pelo conceito moderno de inteligência, ela é um conjunto de inteligências que agem juntas no ser humano. Embora uma inteligência possa se destacar em relação às outras, elas trabalham em conjunto. Essa teoria vem de Howard Gardner, não Gardner do direito, Gardner da psicologia. Ele desenvolve a teoria das inteligências múltiplas, e ele toma como exemplo justamente o computador. Ele fala que a inteligência ela pode ser humana, ela pode ser comparada a um computador moderno, que não só leva em consideração o software, mas todo o conjunto do computador, todas as peças de hardware, software e vídeo, impressora. Então, a inteligência humana, ela é um conjunto de inteligências. Uma teoria interessante também é a teoria contextualista da inteligência. A teoria contextualista da inteligência, ela afirma que a inteligência ela está
intimamente relacionada com a cultura da pessoa. Essa cultura pode ser uma cultura familiar, uma cultura de um bairro, de uma cidade ou até de um país. E Michael Cohen, deixa eu pegar aqui, Michael Cohen, ele fez um trabalho, uma pesquisa junto à tribo Kepler da África, de índios da África, tentando medir a inteligência desses índios. E ele queria que esses índios classificassem termos que eram entregues a eles. Então, por exemplo, ele colocava lá animal, aí ele queria que classificasse hierarquicamente animal, aí mamífero, peixes, aves, o mamífero, e embaixo de mamífero o macaco, o leão e assim por diante. E os índios Kepler não classificavam dessa forma, eles classificavam de maneira funcional. Então eles pegavam macaco, alimento, peixe, alimento, limão, perigo. Então eles classificavam de maneira funcional. E os pesquisadores achavam que aqueles índios eram pouco inteligentes. Até que um pesquisador diz o seguinte para o índio, para um determinado índio: classifique isso daqui da maneira mais irracional possível. Aí esse índio classificou de maneira hierárquica. Porque aquela classificação não tinha funcionalidade nenhuma para aqueles índios. Inclusive o pesquisador fala o seguinte, que talvez aqueles índios estivessem achando que eles, pesquisadores, fossem pouco inteligentes em querer classificar daquela forma, e não da maneira funcional. Então a cultura do povo está relacionada à inteligência. Um exemplo de pesquisa foi de Robert J. Sternberg. Ele faz uma pesquisa com crianças brasileiras que vendem chocolate, bala nos semáforos. E eles pegam essas crianças e a primeira parte da pesquisa, eles simulam a venda em semáforo. E os meninos saem muito bem nas contas, né, na matemática. Depois eles levam esses meninos para uma sala de aula tradicional e tentam aplicar o mesmo teste. Esses meninos não conseguem fazer o teste. O resultado foi muito ruim. Então, quer dizer, o ambiente, a cultura da pessoa, ela também ela influencia na inteligência da pessoa. Então, a teoria moderna da inteligência é que a inteligência ela é um conjunto de inteligências e não uma inteligência única. Bom, em cima disso, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, um software de inteligência artificial ele é desenvolvido por um ser humano e, consequentemente, esses vícios, essas ideias, os pensamentos são transmitidos ao software pelo ser humano. E outra, esse software ele é basicamente um software de inteligência lógica matemática. Em cima disso, nós temos uma outra situação, que é aquela da hermenêutica e decisão jurídica em cima de um software. O software ele dá uma sensação de eficiência e de independência. Eficiência porque ele consegue armazenar todas as decisões jurídicas e quando o juiz está trabalhando num determinado caso, ele pode fazer com que o software selecione todos os casos para ele, parecidos com aquele ou até igual, parecidos, né? Porque os casos são diferentes. E ele pode estudar aquela decisão, o software pode trazer para ele todas as decisões possíveis. Outra coisa, ele dá uma sensação de objetividade, porque ele dá uma sensação de independência, porque é o software que está decidindo, então ele não tem os vícios do ser humano. E ele dá uma sensação de benefício social também, porque ele é célere, ele decide muito mais rápido que o ser humano, então ele dá uma sensação de efetividade. Agora, será que ele é independente mesmo, como nós falamos? É desenvolvido por um ser humano. O
ser humano pode transmitir os seus vícios para aquele software. E ele é uma inteligência basicamente e essencialmente lógica matemática. Então, qual a provocação que a gente pretende fazer nesse vídeo? É que vocês estudem mais sobre a inteligência artificial, que faz parte do estudo da margem de direito, para tentar, para a gente tentar ver até onde pode chegar o software de inteligência artificial no futuro próximo. Porque é bastante evidente, a gente não pode dizer que não haja uma retroatividade, mas é bastante evidente que a inteligência artificial ela vai fazer parte da decisão jurídica. Ela pode se tornar uma hermenêutica de inteligência artificial. Isso pode trazer ou não problemas. Depende do caminho que nós vamos seguir. Um exemplo que eu quero dar para vocês é do sistema Compass nos Estados Unidos da América. Esse sistema Compass ele foi desenvolvido para determinar a periculosidade de presos que cometeram crimes. Então ele basicamente ele classifica o preso não perigoso como não perigoso, como perigoso, como extremamente perigoso. E ele é utilizado em alguns estados dos Estados Unidos e do Canadá. E em cima dessa definição que o software dá, o juiz decide a pena dos presos. E a base de entrada, as informações de entrada, o preso chega, preenche um formulário e isso é um input para o sistema Compass que vai determinar a periculosidade dos presos. Bom, existe uma entidade chamada ProPublica, uma entidade sem fins lucrativos que faz estudos sobre as questões sociais nos Estados Unidos e fez um estudo sobre o sistema Compass. Ela pegou 10 mil réus do condado de Broward, na Flórida, num período de 2 anos. E ela comparou como era a vida do preso em relação à conduta do preso na sociedade, em relação à sentença dada pelo Compass. Ela chegou à seguinte conclusão: havia uma tendência de classificar os presos negros como perigoso ou extremamente perigoso, quando muitas vezes não eram. E existe uma tendência, né, porque o software me parece que ainda está em uso, existe uma tendência de classificar os presos brancos como menos perigosos ou sem periculosidade, quando na verdade esses presos eram sim perigosos. Então, na minha dissertação de mestrado, uma das conclusões que eu cheguei, eu faço uma observação interessante, que é o seguinte: nós poderíamos estarmos retornando a um positivismo moderno. Antes, o positivismo jurídico do século XIX, onde ele foi bastante usado pela classe dominante, que era a classe burguesa, era um positivismo lógico-linguístico. E agora nós poderíamos estar entrando, poderemos estar entrando numa situação de positivismo moderno, onde nós teríamos um sistema jurídico lógico-matemático, onde as decisões seriam dadas por computadores, em que a classe dominante que estivesse no poder
poderiam também manipular esses softwares de tal forma que eles tomem decisões que sejam que podem favorecê-los. Porque quem vai gerenciar a produção e os parâmetros desse software é a classe é aquele que estiver no poder. Então fica a provocação para vocês aí de uma hermenêutica futura baseada em inteligência artificial, dos problemas que nós podemos ter em relação a decisão, a interpretação, a argumentação e decisão jurídica, né, com o software de inteligência artificial. É isso aí que eu tinha que falar. Obrigado aí a todos. Valeu.